Bom, pessoal, seja bem-vindo no nosso canal. É um prazer, satisfação enorme ter você por aqui. Espero que você, que já é nosso inscrito aqui no canal, esteja gostando dos nossos conteúdos. E aqueles que estão chegando, que caiu de paraquedas aqui, fique tranquilo, eu vou te explicar agora, em menos de 1 minuto, o que a gente aborda. Nós abordamos sobre conteúdos jurídicos e informativos. Somos totalmente imparciais com aquilo que nós postamos e temos seriedade naquilo que nós falamos. Exatamente para que nós não venhamos defender um partido político, não venhamos ter um cunho político partidário, o que muitos canais fazem por aí. Mas eu quero aqui trazer informação para que você de fato possa ter a sua opinião, possa ter o seu modo de pensar e você mesmo podendo definir o que de fato vai te agregar valor, o que vai adquirir mais informações para o seu conhecimento futuramente. Bom, agora que você já sabe sobre o que nós tratamos, eu peço o seu like e, lógico, sua inscrição. Não deixe de compartilhar esse vídeo, porque isso me ajuda muito a crescermos junto nesse canal. Mais uma vez, repito e falo o que digo em todos os vídeos meus, seja respeitoso com qualquer comentário que for feito aqui. Certamente haverão pessoas, que poderão de fato trazer um comentário que não seja tão eloquente e às vezes, infelizmente, outras pessoas vão se ofender. Muitas vezes a gente não resolve intrigas com intrigas. Então, seja empático, seja consciente, mostre que você de fato é uma pessoa intelectual e não retribua mal com mal, certo? Então, fique comigo até o final desse vídeo. Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos abordar um assunto que muito provavelmente você deve ter escutado por aí. Seja qual for o seu instinto, se for partindo para o lado mais de direita ou mais de esquerda, você vai pensar de forma diferente, mas eu não quero instigar isso aqui. Eu quero apenas trazer um conhecimento um pouco mais técnico sobre o que de fato está acontecendo. E aqui eu quero relatar sobre a PEC da blindagem. Muito provavelmente você já escutou notícia ou você já escutou algo avulso falando sobre ela. E o que é a PEC da blindagem? A PEC da blindagem ela surgiu na Câmara dos Deputados com a propositura de alterar alguns dispositivos constitucionais que ampliam, de certa forma, a prerrogativa dos parlamentares. Essas prerrogativas elas exigem autorização prévia, e no texto aprovado na Câmara, até uma votação secreta dentro da Câmara, ou também dentro do Senado, para que de fato o STF ou outros órgãos processem deputados e senadores. O texto aprovado na Câmara, ele inclui dispositivos que restringem, de certa forma, prisão que ampliam o foro para determinadas autoridades. Acompanhe aqui essa matéria. Mais uma vez, eu quero dizer para você o que eu digo em todos os vídeos. Eu exponho as matérias aqui, mas é importante que você tenha consciência de que, de fato, as matérias é somente de cunho informativo e não partidário. Então, certamente você vai se deparar com uma matéria que talvez vai ter um cunho partidário, mas certamente eu não vou bater nessa tecla para te, de certa forma, cogitar a ser um fiel dessa matéria. Aqui nessa matéria do Poder 360 vai dizer: entenda o que pode mudar com a PEC da blindagem. Proposta amplia foro, restringe prisões e exige aval do Congresso para processar deputados e senadores. Texto que será analisado pelo Senado. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, 16 de setembro de 2025, segundo turno, a PEC, Proposta de Emenda à Constituição 3 de 2021, conhecida como PEC da blindagem. A proposta torna quase nulos os caminhos para punir judicialmente um congressista. O texto principal recebeu 344 votos a favor e 133 contra. No primeiro turno, o placar havia sido de 353 favoráveis, 134 contrários e uma abstenção. Como toda proposta de emenda constitucional, era necessário o apoio de pelo menos 308 deputados, ou seja, 3/5 da casa em cada turno de votação. Certo? Então aqui, para o nosso entendimento e para que de fato a gente possa entender o que é isso, a matéria vem um pouco elucidar o que esse tema, de certa forma, até agora, através das notícias recentes, como a gente aqui demonstrou no vídeo, e também alguns trechos, de alguns fatos recentes. É importante entender que essa matéria ela vem com o título para entender o que é a PEC da blindagem. E aí, quando a gente se depara com uma matéria desse cunho, a gente entende que a PEC da blindagem ela foi aprovada pela Câmara por maioria ampla, em setembro agora. O registro de votação está disponível no sistema da Câmara, caso você queira acompanhar a tramitação e todos os pareceres públicos também estão lá. Então, se você acessar aí o link, o sistema da Câmara, você vai se deparar. Aqui é o sistema da Câmara, e aí especificamente eu abri aqui a proposta de emenda constitucional número 3 de 2021.
Posso deixar aí também na descrição, caso você queira ler o parecer, né, que foi proferido pelo plenário, para você acompanhar. Então, no Senado, a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ela rejeitou por unanimidade a PEC, né, em sessão recente, que foi no dia 24 de setembro de 2025. Então, é dado aqui um passo, né, que às vezes é essencial, que apesar de a votação na Câmara ter sido aprovada, o caminho no Senado tem resistência, né, entendendo que há um risco real de arquivamento em algumas comissões. Então, aqui, ó, mais uma notícia para você entender. CCJ do Senado rejeita a PEC da blindagem por unanimidade. A proposta foi aprovada por ampla maioria da Câmara com 353 votos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou por unanimidade nesta quarta-feira a proposta de emenda constitucional PEC da blindagem. Todos os 26 senadores da CCJ votaram para rejeitar completamente a PEC. O presidente da CCJ, senador Otto Alencar, informou que o relatório aprovado rejeitando a PEC deve ir ao plenário da Casa ainda nesta quarta-feira para que o texto seja, de certa forma, deliberado por todos os 81 senadores. Vamos ao plenário com o compromisso do presidente Davi Alcolumbre de encerrar hoje essa votação e, sem dúvida nenhuma, rejeitar essa proposta. E aqui eu quero fazer você ter um conhecimento básico que esses dispositivos constitucionais eles seriam alterados. Segundo esse relatório da preposição, a PEC ela altera alguns artigos relativos à prerrogativa dos parlamentares. Por exemplo, o artigo 53 e também incisos e os complementares do Judiciário, como o artigo 102, artigo 105, entre alguns outros pontos trazidos no texto da PEC, faz essa alteração, trazia essas alterações, certo? Aqui nós temos o portal da Câmara, que a gente pode acompanhar esses artigos. O parágrafo 1º do artigo 53 da Constituição Federal, com a redação dada pelo substitutivo, dispõe que, além de se submeter a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, desde a expedição do diploma, os deputados e senadores, a qualquer tempo, somente serão alvos de medidas cautelares de natureza pessoal ou real provenientes daquele tribunal. Certo? E aí, aqui é o artigo 53 todo, tá? Quando a gente relata. Por fim, quanto ao artigo 102 da Constituição Federal, o substitutivo propõe que, além das autoridades que já contavam com foro por prerrogativa de função do Supremo Tribunal Federal, também os presidentes nacionais de partidos políticos com representação no Congresso Nacional passam a ser julgados naquela instância. Então, o link está postado aí para caso a gente queira analisar e ler com calma. Então, uma análise jurídica sobre esses benefícios alegados, ou seja, o lado favorável dessa PEC, a gente precisa entender alguns pontos. Esses pontos a proteção contra a perseguição política, argumenta alguns parlamentares que poderiam ser alvo de, por exemplo, de algumas investigações políticas ou de abuso de autoridade e, por exemplo, a Casa, ela ela tenta uma forma de evitar que tenha essa perseguição efetiva e seletiva. E aí isso também traz uma insegurança institucional, uma estabilidade das funções legislativas. O argumento, segundo essa proposta, é que tem instabilidade processual. Parlamentares, por exemplo, eles podem exercer mandato sem temor de medidas que impeçam essa atividade legislativa, tá? Só para ressaltar aqui, nós estamos falando sobre os benefícios, tá? A princípio. Aqui é importante frisar que são argumentos políticos e institucionais. Então, esses argumentos, tá? Eles estão na proposta, mas eles não são jurídicos e irrefutáveis, tá? Eles precisam ser confrontados principalmente com dispositivos e normas constitucionais. Então, uma análise crítica, ou seja, um risco, ponto de inconstitucionalidade e prejuízo potencial dessa proposta, principalmente, é o risco de impunidade. Risco de impunidade e violação do princípio de igualdade. Por exemplo, condicionar a investigação, alguma ação penal, alguma autoridade particular, ela cria um tratamento desigual entre cidadãos e parlamentares, tá? Então, segundo a Constituição Federal, no artigo 5º, nós temos igualdade perante a legislação. E essa é a principal crítica constitucional. Por exemplo, quando a gente se depara com a Constituição Federal, a gente vê que a Constituição ela defende principalmente a igualdade. E aí nós temos outras questões que também são importantes, que é uma ofensa ao sistema de freios e contrapesos, por exemplo, que limita o sistema do judiciário, principalmente do STF nesse caso, sem um critério objetivo, que é a quebra, por exemplo, de equilíbrio entre os poderes. Então, a Constituição Federal ela resguarda o equilíbrio entre os poderes. Todos os poderes eles são harmônicos entre si. Nenhum é superior hierarquicamente que o outro. Porém, eles precisam ser
orgânico entre si. Aqui nós temos mais um problema, que é a legalidade, por exemplo, e a reserva da jurisdição. A ideia da votação, né, secreta, como a gente pôde acompanhar, para a autoridade, né, nos processos, ela cria uma complexidade prática e pode ferir, por exemplo, a transparência que qualquer órgão público, qualquer pessoa pública, né, ela precisa ter. E aí naquela notícia que a gente leu lá no início, ela também fala sobre essa questão de uma executividade e um controle judicial. Por exemplo, mesmo que sancionada, a PEC ela vai estar sujeita, né, um controle de constitucionalidade, que é o ADI, né, no Supremo Tribunal Federal. Então, o STF ele vai poder declarar a inconstitucionalidade, por exemplo, de alguns pontos, né, dessa proposta que contrariem dispositivos fundamentais. Mas, dentre isso, é importante a gente mencionar que a jurisprudência constitucional costuma proteger sempre a separação dos poderes e efetividade do sistema de justiça. E aí, né, nós temos alguns protestos, algumas confianças públicas, né, que trazem uma grande mobilização sobre esse tema específico, que, né, traz um impacto político, de certa forma, e reputacional, né, pela Câmara e pelo Congresso, para que o Congresso avance, enfim. Então a gente precisa sempre entender, né, essas propostas que, de certa forma, podem impactar positivo ou negativamente no nosso país. Aí nós temos aqui alguns efeitos práticos, por exemplo, que mudaria, né, na rotina institucional, por exemplo, e penal. Autorizações prévias, né? A PEC ela fala sobre o Ministério Público, né, o STF. Eles vão ser, né, ou aliás, podem ser impedidos, né, ou seja, não ter mais autorização de instaurar ações contra parlamentares. Isso atrasaria, né, algumas investigações políticas e traria talvez uma polarização, né, também da política. Temos o foro, né, e as prisões. O texto, por exemplo, que foi aprovado na Câmara, ele tratou também de restringir prisões que ampliaria prerrogativas. Isso inclui resultar em menos prisões preventivas ou maior burocracia para medidas cautelares. Também ações políticas imediatas. A aprovação na Câmara, ela não garante, mais uma vez, como a gente citou, a sanção. E o Senado, por meio do CCJ, né, e também do plenário, e do STF, via controle de constitucionalidade, são etapas sempre decisivas, que mostra, por exemplo, a rejeição da CCJ, né, que é um entrave a esse projeto. E aí nós temos uma recomendação prática para esse momento, para essa PEC, que, de fato, né, a gente entenda algumas questões, né, que podem favorecer, né, ou blindar em si a ação, né, parlamentar. E aí talvez nós podemos até mesmo trazer uma polarização ainda maior. Mais uma vez peço que você compartilhe, deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Se já é inscrito, contribua compartilhando com o máximo de pessoas possível.